E chegou a hora do quadro Esclarece TBC. As pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada do INSS, e que não estão com seus cadastros atualizados, tiveram o pagamento bloqueado, viu? Essa situação está ocorrendo não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil. Tudo isso porque o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, está fazendo uma revisão dos benefícios. E um dos motivos dos cortes, né? São vários motivos aí que seu benefício pode ser cortado, mas um deles é a falta de atualização ali do CAD único e também a coleta de biometria. Para falar mais sobre esse assunto, para esclarecer tudo para nós, está aqui comigo o advogado previdenciário Jonathan Borges. Jonathan, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado. E é isso mesmo, é o que está acontecendo, né? Inúmeros benefícios têm sido cortados atualmente e a gente precisa saber, e agora? O que eu faço? Né? Meu benefício foi cortado ou ainda que seja, foi aberta uma exigência no INSS para poder cumprir esse pedido de atualização do CAD único ou coleta biométrica que muitas pessoas que são beneficiárias, elas nem sabem o que é esse cadastro biométrico, né? Então a gente está aqui hoje para explicar um pouco isso e dar exatamente essas orientações. Para você, uma exigência no INSS, para poder juntar um cadastro atualizado, um CAD único atualizado, você deve procurar o CRAS, né? Esse cadastro ele vale apenas por 2 anos, então você precisa ir ao CRAS que você se cadastrou, atualizar os seus dados como se fosse uma prova de vida para esse benefício, atualizar os seus dados e então pegar esse cadastro atualizado e juntar no INSS, ou através do portal do Meu INSS, ou marcar um agendamento em uma das agências e levar esse documento. Também tem sido solicitado esse cadastro de biometria atualizado. Então, isso deve ser feito no VaptVupt, né? Ou até mesmo o eleitoral, onde você vai atualizar o título de eleitor, também pode ser feito neste lugar. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. O BPC é um benefício, né? Não é a aposentadoria, que algumas pessoas recebem. Quem recebe aí o BPC? O BPC recebe pessoas que têm mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência. Então, são essas pessoas, e essas pessoas também geralmente são pessoas de baixa renda, né, que recebem ali meio salário mínimo ou 1/4 do salário mínimo ali distribuído na renda familiar. E esse bloqueio, ele por enquanto, ele é temporário, não é o cancelamento do benefício ainda, é tipo um aviso do INSS. Isso. Existem 2 grupos. Existem, primeiro, um grupo que foi aberta essa exigência para que possa ser juntado esses documentos e tem esse segundo grupo, porque o INSS, muitas das vezes, ele audita o benefício, ele abre o que a gente chama de um MOB e ele tem que dar essa chance de se explicar, ele poder ir ali, o beneficiário, né, daquele benefício, explicar aquela questão, mas muitas das vezes ele não abre esse prazo para o segurado poder juntar essas informações e ele simplesmente corta o benefício. E é o que tem acontecido em alguns casos. Então, a pessoa tem que primeiro ir lá no CRAS, próximo, né? O mais próximo da casa dela, fazer a atualização. No CRAS não faz a biometria, né? Não, faz só a atualização mesmo do CAD único. Lá no CRAS tem que levar documento e tem que levar já o comprovante de endereço. Exatamente. Essa pessoa ela deve levar os documentos pessoais do grupo familiar dela, se na casa dela mora mais de uma pessoa, então ela leva os documentos pessoais de todas as pessoas que compõem o grupo familiar, comprovante de endereço e ela atualiza todo o cadastro dela ali no CAD único e, muito importante, pegue o comprovante de atualização desse CAD único. Aí atualizou o CAD único lá no CRAS, perto da sua casa, o próximo passo é ver se tem a biometria coletada. Exatamente. Isso acontece agora a partir dessa nova identidade, né? Então, a nova identidade é onde foi feito isso, até também no Tribunal Eleitoral, onde foi feito também o cadastro biométrico para as eleições. Então, são nesses 2 principais lugares onde você precisa ir para cadastrar a sua biometria e também gera um comprovante que precisa ser juntado. A biometria é da própria pessoa que recebe o benefício. No caso, se for uma criança com deficiência, a biometria é dessa criança. Isso, representada pela mãe. A mãe também deve fazer o cadastro biométrico, porque ela é a representante legal da criança, então ela também deve apresentar. Por excesso de zelo,
a gente junta o comprovante tanto da criança. E aí sim é a hora de procurar o INSS, mas também não adianta correr lá para a agência, né? Exatamente, precisa fazer o agendamento prévio. Isso pode ser feito através do 135 ou através do próprio aplicativo do Meu INSS. E também vale dizer que é possível cumprir a exigência através do próprio aplicativo do Meu INSS, de tirar foto, digitaliza, junta a documentação e ali mesmo é possível já cumprir, não precisando ir a essa agência. Em todo o Brasil, quase 300 mil benefícios foram bloqueados aí pelo INSS. E existe algum prazo para as pessoas que tiveram esse benefício bloqueado para elas fazerem todo esse passo a passo que a gente acabou de explicar? Isso. Existe, quando abre a exigência do INSS, o beneficiário ele tem 30 dias para poder fazer esse cumprimento dessa exigência. O cadastro biométrico, ele tem tido um prazo um pouco maior, um prazo de 90 dias. Porque, como eu disse, essas pessoas são pessoas que têm mais de 65 anos de idade, então muitas vezes elas não sabem nem o que é. Então, elas precisam procurar essa informação. Geralmente, o CAD único são 30 dias e o cadastro biométrico em até 90 dias para poder fazer esse cumprimento dessa exigência. Quem teve o benefício suspenso depois de toda a regularização consegue receber esse benefício que foi suspenso, atrasado ou não, esse perdeu mesmo? Não, consegue sim. Aí, para isso, é importante você procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa te dar as orientações e aí não mais administrativamente. E isso a gente vai ter que discutir esse direito em sede realmente de um processo judicial, procurar os seus direitos através das medidas judiciais cabíveis. Tem algumas pessoas mandando mensagem aqui. Falando de benefícios, eu já vou passar essas mensagens, essas perguntas para o Jonas, que não são exatamente desse assunto que a gente está discutindo, mas o nosso WhatsApp está aqui, 629-9109-5099. O Jonathan, ele é advogado especialista em direito previdenciário, então se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, que ele é especialista, a gente vai perguntar. Mas por enquanto a gente está falando desse bloqueio aí do BPC. Para a gente só finalizar esse assunto do BPC, Jonathan, antes de eu fazer algumas perguntas aqui dos telespectadores, o INSS não cortou do nada, né? Ele já vinha avisando essas pessoas ou não? Teve pessoas realmente... Como que foi essa questão para chegar nessa fase do bloqueio? Então, a gente tem os dois grupos. A gente tem os grupos de pessoas que foram comunicadas, foi aberta essa carta de exigência para elas juntarem esses documentos e, eventualmente, elas não juntaram no prazo ou juntaram e, mesmo assim, o INSS não concordou com esses documentos e suspendeu o benefício dela. E teve aqueles casos que, simplesmente, o INSS já suspendeu direto o benefício. Então, a gente tem esses dois grupos de pessoas. Então, é importante saber se você faz parte de qual grupo. Você foi aberto a carta de exigência, não cumpriu no prazo, não deu tempo de ir no CRAS, não pegou o comprovante biométrico na data ou não. Simplesmente você foi ao banco, recebeu o seu benefício, chegando lá, não tinha benefício para ser recebido. É uma realidade de muitos segurados, de muitos beneficiários realmente que aconteceram isso, chegam no escritório, então pessoas que simplesmente foram sacar o benefício com a mensagem de que não tem nada aqui. Imagina o desespero dessas pessoas, porque são pessoas que recebem meio salário mínimo ou um quarto. Um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário mínimo, que é um dinheiro que faz a diferença na vida das pessoas. São pessoas que recebem BPC, são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Exatamente. Né? São 300 mil benefícios bloqueados em todo o Brasil. Isso causa um impacto gigantesco, né, Jonathan? Exatamente. Tanto socioeconômico, né, realmente algo muito preocupante, porque são pessoas que vivem à margem da sociedade, são pessoas que elas precisam desse benefício para a sua própria subsistência, né, o que a gente chama de verba alimentar realmente para essas pessoas. E isso ainda acaba gerando inúmeras ações judiciais, porque isso só vai resolver na justiça, então isso vai realmente ainda comprovar mais uma vez que o INSS continua sendo o maior réu do Brasil. Antes da gente finalizar, eu quero passar para o Jonathan uma pergunta da Maíra Dourado. Maíra, antes de passar a sua pergunta para ele, eu quero dizer que eu sinto muito por isso que está acontecendo com você, porque uma mãe que acabou de dar à luz, que está passando por todo o puerpério, por toda a dificuldade aí, né, de ter um bebê recém-nascido, ainda não contar com o benefício da licença maternidade, porque trabalhava de contrato com a prefeitura e a prefeitura não fez o vínculo. Ela teve bebê dia 24 de agosto e até agora ela não conseguiu a licença maternidade. Ela está perguntando o que ela pode fazer, qual que é a orientação nesse caso. Realmente,
a gente sente por você não ter direito no momento. Olha, a gente precisa entender algumas coisas. Provavelmente ela trabalhava de contrato como comissionada, né? Então a gente precisa entender aonde foi o erro aí. Não houve recolhimento por parte dessa empresa que você prestava esse serviço, era estado, município, né? Ela chegou a falar aonde que era? Ela falou de Goiânia. De Goiânia, então do município. Se o município recolheu ou não o INSS, a gente precisa entender. E mesmo assim, se ele não tiver recolhido, a responsabilidade é dele de recolher. Então, existe sim uma possibilidade para que você possa recolher, mas é importante saber se a culpa está direcionada ao INSS que tem os recolhimentos e não quer conceder o benefício ou ao município, se ele não recolheu como deveria recolher. Então, a gente precisa primeiro entender aonde está a origem do problema para a gente poder te ajudar em sequência. Jonathan Borges, advogado especialista em direito previdenciário, deixa aí o seu @ para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho, te seguir lá nas redes sociais. Tá certo, é Jonathan Borges mesmo, né? Escreve um pouquinho difícil, mas é JOHNATAN Borges, né? Advogado previdenciarista. Tá certo, peço desculpas aqui pela tosse, né? Que o pessoal isso. flagrou eu aqui tossindo, mas eu tô numa gripe essa semana, uma tosse alérgica que não vai embora, essa mudança de tempo que judia um pouquinho da gente. Obrigada, Jonathan, Melhoras, pela participação. viu? Obrigada, bom dia para você. Obrigado.